A história do apóstolo Filipe é encontrada principalmente no Novo Testamento, nos Evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos. Filipe foi um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus Cristo para acompanhá-lo em seu ministério. Sua trajetória é marcada por momentos de fé, obediência e serviço, e sua vida oferece lições valiosas para os cristãos. Filipe era natural de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André. Ele foi chamado diretamente por Jesus, que lhe disse, "Segue-me", João 1,43. Filipe respondeu imediatamente ao chamado, demonstrando prontidão e disposição para seguir o Mestre. Esse chamado ocorreu logo após Jesus ter chamado Pedro e André, indicando que Filipe estava entre os primeiros discípulos a se juntarem a Cristo. Na visão de muitos pastores e teólogos, Filipe representa a importância de responder ao chamado de Jesus com fé e ação. Ele não hesitou em seguir Jesus, mesmo sem entender completamente o que isso significaria. Sua prontidão é um exemplo de como os cristãos devem responder ao chamado de Deus, confiando em sua direção. Após ser chamado, Filipe encontrou Natanael, também conhecido como Bartolomeu, e disse, "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José." Quando Natanael expressou dúvidas sobre Jesus ser de Nazaré, Filipe simplesmente respondeu, "Vem e vê." Essa resposta demonstra a simplicidade e a convicção de Filipe em compartilhar sua fé. Em João 6,5-7, Jesus testou Filipe ao perguntar como alimentariam a multidão de 5.000 pessoas. Filipe respondeu de forma prática, dizendo que nem 200 denários de pão seriam suficientes. Esse momento mostra que Filipe ainda estava aprendendo a confiar plenamente no poder de Jesus, mas também revela sua honestidade e humanidade. Em João 12:20-22, alguns gregos que estavam em Jerusalém para a festa da Páscoa se aproximaram de Filipe e pediram para ver Jesus. Filipe, junto com André, levou o pedido a Jesus. Esse episódio mostra que Filipe era acessível e servia como intermediário entre as pessoas e Jesus. Durante a última ceia, Filipe fez uma pergunta profunda a Jesus. "Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta." Jesus respondeu que quem o via, via o Pai, destacando a unidade entre ele e Deus. Essa interação revela a busca sincera de Filipe por compreender a natureza divina de Jesus. Após a ascensão de Jesus, Filipe continuou a servir como um dos líderes da igreja primitiva. No livro de Atos dos Apóstolos, Atos 8:4-40, ele é destacado por pregar o Evangelho em Samaria, onde realizou milagres e batizou muitos convertidos. Ele também teve um encontro marcante com um eunuco etíope, a quem explicou as Escrituras e batizou, demonstrando sua obediência ao Espírito Santo e seu zelo missionário. Filipe respondeu imediatamente ao chamado de Jesus, mostrando que a fé começa com um passo de obediência. Filipe convidou Natanael a conhecer Jesus e ajudou os gregos a se aproximarem dele. Ele é um exemplo de como os cristãos devem ser pontes que levam as pessoas a Cristo. Filipe passou por momentos de dúvida e aprendizado, mas sempre buscou entender mais sobre Jesus. Isso mostra que a fé é um processo de crescimento contínuo. Após a ascensão de Jesus, Filipe se tornou um missionário ativo, pregando o Evangelho e batizando novos convertidos. Sua vida é um testemunho do poder transformador do Evangelho. Filipe foi um discípulo fiel que respondeu ao chamado de Jesus com prontidão e dedicou sua vida a espalhar a mensagem do reino de Deus. Sua história inspira os cristãos a serem obedientes, a compartilhar sua fé e a crescer no conhecimento de Cristo. Ele é lembrado como um exemplo de serviço, humildade e dedicação à missão que Jesus confiou a seus seguidores.